Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos concluir esse livro lindo, maravilhoso de Números. Eu estou assim encantada com tudo que nós aprendemos, né, nessa jornada aqui. Mas vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada antes, tá? Vamos orar. Senhor, obrigada. Obrigada porque você é um Deus bom, você é um Deus maravilhoso. Senhor, você pertence à glória, você é a glória, mas você não somente nos criou, mas você quer ter um relacionamento conosco, Deus. Obrigada porque você está aqui, obrigada porque você quer se revelar aqui. Deus, fala conosco nesse momento tão marcante, para mim, marcante, Deus, em que encerramos o estudo desse livro tão revelador de números, onde tu te mostras com tanta clareza, que o teu Espírito venha falar conosco, Deus. Vem falar conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como eu falei, vamos revisar o que a gente viu na semana passada. Nós vimos os capítulos 33 e 34 de Números, né? Aí no capítulo 33, nós vimos que Moisés fez uma retrospectiva detalhada da trajetória que eles fizeram do Egito, né? De onde eles saíram, até a beira do Jordão, né? Em frente a Jericó, ali. E aí ele cita vários acampamentos que não tinham sido nem citados antes. Então, a gente fez aí, né, um paralelo entre essa jornada citada aqui em Números 33 e o que a gente tinha visto ao longo dos capítulos de Números, né? E a gente vê que vários desses acampamentos não foram nem citados, mas ali a gente pôde notar que a trajetória deles não somente não foi em linha reta, porque Deus queria evitar que eles tivessem um confronto ali com os filisteus, né, que moravam no caminho mais curto, e eles poderiam querer voltar, né, para a Terra Prometida, mas Deus usou, né, de estratégias para manter aquele povo ali enquanto ensinava eles quem era Deus, né? Para eles perderem a mentalidade de escravo, a gente precisa perder a mentalidade de escravo, porque nós somos escravos do pecado, nós estamos presos na nossa natureza humana, e o que acontece é que Deus queria ensinar esse povo que eles têm um pai, eles têm um rei, eles tinham um ajudador, um companheiro que ia direcioná-los, que ia protegê-los, que ia empoderá-los contra o povo da terra, não é? Então, eles ficaram ali aqueles 40 anos e esse capítulo 33 de Números é só uma retrospectiva de tudo isso, né? E no capítulo 34, nós vimos que Deus determinou as fronteiras da terra prometida. Agora, ele usou, né, marcas bem claras, né, daqui do monte, aqui até o mar, até aqui o rio, e aí ele foi mostrando como a terra era constituída, e ele estabeleceu líderes que iriam ajudar Arão, né, que estava ali na chefia, não, Josué, que estava na chefia, que a gente vai ter mais para frente, né? O livro de Josué, e a fazer, né, o estabelecimento das 9 e meia tribos que ficaram do lado de cá, né? Toda aquela história, se lembra que tinha duas tribos e meia, né? Metade de Manassés do lado leste do Jordão. E aí, Deus estabeleceu quem iria ajudar os líderes a estarem Arão, né? E, meu Deus, que Arão, né? Josué a tá fazendo a distribuição da terra. E hoje a gente vai passar pelos últimos capítulos, a gente vai ver e de novo, né? A gente viu tanta coisa, tanta revelação de Deus em uma narrativa aparente, né? Aparente narrativa da jornada, né? De estabelecimento, de organização e pá, mas a gente vê a mão de Deus, a gente vê o caráter de Deus se colocando ali na justiça, né? Assim a terra vai ser distribuída de acordo com a quantidade de pessoas em cada tribo, como é que vai ser e tudo mais. Enfim.
Aí agora a gente vai ver mais orientações, né, nesse capítulo 35, e a gente vai fazer um paralelo, é aquela história, viu? Melhor vinho para o final. Segura aí a onda, vamos junto, tá? Então, começando no versículo 1. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. Dê-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado que possuem e para todos os outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 1.000 côvados, a começar pelo muro da cidade. Então, tinha cidade e 1.000 côvados ao redor, eles tinham espaço para cuidar do seu gado, né? Versículo 5, do lado de fora da cidade, meçam 2.000 côvados para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagens das cidades. Então, o que a gente vê aqui é que a tribo de Levi, eles não tinham uma região exclusiva para eles. Presta atenção, porque não havia um espaço contíguo ali, né, para a tribo de Levi. Os levitas, eles viviam em cidades alocadas para eles dentro dos espaços reservados para as outras tribos. Por quê? Porque Deus queria estar no meio deles. Ele não queria que todo mundo aflorasse para um lugar só. Ainda não era o momento, né, do templo. Então, ele queria que todo mundo tivesse acesso àquilo, e lembrando que não podia ter mais do que um limite na caminhada. Então, eles tinham estabelecidos, né, as regras do sabato, né, do sábado, de não fazerem nada, né, não cozinharem, né, não cuidarem da lavoura ou do gado, mas somente dedicar esse dia a Deus. E eles não podiam caminhar mais do que uma distância. Então, há tudo uma medida de Deus. Ele é muito preciso nas suas instruções. Ele continua sendo assim, viu? A gente aqui diz, acho que eu vou para lá, eu vou para cá. Não, escuta direitinho que ele vai dizer a você se é para lá ou se é para cá, né? Aí eu queria ler aqui para vocês número 18:20. 18:20 de Números diz assim: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Quem é que estava ouvindo isso? Exatamente, os levitas. Porque assim, a gente está falando da estrutura, né? A gente está falando da organização, dos acampamentos, né? Agora não mais acampamentos que estavam se estabelecendo ali definitivamente, mas Deus estava dizendo aos levitas: vocês não têm uma terra de vocês, vocês não têm uma porção da terra que eu prometi, a sua porção, a sua herança sou eu. Olha, pense, o que é melhor? A gente hoje questiona isso, né? Ah, é melhor essa casa, é melhor ter um carro, é melhor ter um status, é melhor ter reconhecimento, é melhor ter poder e controle, né? Decidir as coisas. Não, a nossa melhor porção é o Senhor. Lembre-se disso, tá? E aí a gente vê que Deus se preocupa, né, com cada coisa, inclusive de explicar para os levitas que o que eles tinham era o melhor. É esse Deus falando comigo e com você, tá? Enfim. E ainda uma observação que eu anotei aqui para falar com vocês, assim, mas eles não criavam gado, né? A atividade deles não era cuidar do templo, e eles recebiam ofertas, mas nem todas eram queimadas ali naquela hora. Então, eles tinham também gado vivo, né? Para cuidar. Eles tinham plantação para comer, então aquele espaço que foi reservado para eles ao redor da cidade, né?
provia isso, né? O cuidado deles para o pessoal, né? Era alguma coisa não comercial, não era a atividade deles de renda, né? De vida. Tudo que eles tinham, eles recebiam, mas eles podiam cultivar e guardar aquilo que era para uso pessoal deles, cada um. E aí, continuando no versículo 8: 6 das cidades que vocês deram aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades. Eu não sei se eu li 42 antes, mas no versículo 6 é 42. No versículo 7 diz que ao todo vocês darão aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras que os israelitas possuem deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem mais cidades da tribo que tem mais, né, muitas cidades, mais poucas das que têm poucas. Então, tudo proporcional de novo, né? O Senhor gosta de tudo dividido com muita imparcialidade, né? Eles fazem isso, eles iam receber essas cidades. E, gente, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito dessas cidades de refúgio. Coisa mais linda que eu nunca vi, né? Estudando essas coisas, um paralelo das cidades de refúgio, com a visão espiritual. Vocês vão amar esse aqui, viu? Vamos para frente. Deixa eu só. Olha, ontem foi muito sol para mim, viu? Lá no dezembro. Vocês estão notando que eu estou mais pretinha hoje aqui, aí, embaixo do cabelo, essa mancha preta sou eu. Vamos para lá, né? A distribuição das cidades pelo número de levitas ali, né? Tudo proporcional, do jeito que a gente tá. E a coisa da influência, né? Eles estarem ali influenciando cada, cada grupo de pessoas. Eu queria mostrar a vocês de novo, né? Como Deus ele faz questão de estar próximo. A gente às vezes acha, né, que é tão difícil, tão longe, né? Ir para a igreja, eu vou um domingo, mas falta o outro. Ou às vezes vou um domingo, falta dois, porque tem a praia, porque tem o aniversário da família, porque tem que visitar não sei quem, porque eu estou recebendo uma visita de não sei quem. Gente, ocasionalmente isso pode acontecer, porque, sei lá, você está doente, ou você quer relaxar, ou qualquer coisa, né? Está de férias, está viajando, mas a gente precisa entender, né? A nossa necessidade, né? Deus que bota uma regra. A gente precisa de um tempo com Deus, porque quando a gente não tem esse tempo com Deus, a gente começa a fazer tudo, até louvar, cantar, ouvir uma palavra por obrigação. Essa palavra, gostei da palavra, pastor hoje caprichou. Nossa, tu viste que palavra? Nossa, tirei aquela foto, aquela frase ali, marcou, mas a coisa de deixar Deus entrar na sua vida e ser parte da sua vida, né? Mergulhar um tempo. Aí a proposta é vou mergulhar um pouquinho todo dia. Ontem eu mergulhei 12 horas seguidas e faz uma diferença. Faz uma diferença na sua vida, porque você entende que há um mundo espiritual que é invisível e a gente ignora esse mundo, né? Tem gente que entra e não sabe que existe Deus, acredita que não existe Deus, está vendo que isso não existe, né? Lê, tem tudo comprovado historicamente, pá, mas não entra. Por quê? Porque a gente realmente não enxerga, né? Não percebe esse mundo, mas quando a gente se permite, quando a gente senta, aquieta, ajoelha e diz assim, Senhor, eu quero te revelar. Tanta gente diz assim, se você for real, faça isso, né? Fale comigo, me livre disso. Aí ele responde, né? Faça isso, minha gente. E vamos para frente. Aqui, versículo 9 do 35, né? Do capítulo 35. Versículo 9 diz assim: O Senhor disse a Moisés:
Diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem as suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que ninguém acusado de assassinato morra antes de apresentar-se para julgamento diante da comunidade. Ó, isso aqui, gente, é baseado na lei, tá? Lembra que esse povo eles não tinham a lei escrita originalmente, mas desde Gênesis, Deus já tinha dito. Gênesis 9 antes das tábuas, né, do não matarás ali, Deus já tinha dado, porque a comunicação oral, ela sempre existiu com Deus, né? Lembra? Deus chamou Abraão e disse: vai, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te chamar. Então, a comunicação era muito oral. Aí, ali, né, no Gênesis 9:6 diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, alguém que era acusado de assassinato, ele poderia ser morto pelo chamado vingador da vítima, né? Alguém diz: ah, não, você matou, a lei é você morrer também, porque o homem foi feito à imagem de Deus, né? Mas não era assim, precipitadamente deveria haver um julgamento com testemunhas, né? Antes de ser julgado de uma forma adequada, justo para ver se foi ou se não foi. E a gente vai ver aqui alguns detalhes para separar, né? Se houve intenção, se não houve intenção. E aí, eu costumava achar esse negócio muito chato. Eu digo: ai, meu Deus, não nasci para ser advogada. E se foi isso, foi assim, ele queria fazer, ele não tinha intenção de fazer, ele tinha um pedaço de pau e pá, não sei o quê. Eu achava que isso não tinha nada a ver com Deus, né? E realmente tem, viu? Tudo tem a ver com a cara desse Deus nosso. Vamos para frente, versículo 13. As 6 cidades que vocês derem, estamos falando das cidades de refúgio, serão as cidades de refúgio de vocês. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão, onde era que eles estavam? No leste, ainda não tinham atravessado, né? E 3 outras em Canaã, que é do lado oeste do Rio Jordão, né? E aí, lá na frente, mais para frente da Bíblia, Josué 20, versículos 7 e 8, registra a escolha das cidades. Essas cidades, que é chamadas cidades de refúgio, né? Elas cumpriram perfeitamente o plano de serem distribuídas de forma equitativa. Então, haveria, né, 3 cidades para a direita, para leste do Jordão, e 3 perdão, para a esquerda, para oeste do Jordão. Em Deuteronômio, próximo livro que a gente vai ler, 19:3, determina que as vias de acesso para essas cidades de refúgio deveriam ser adequadas, né? Construídas de maneira que houvesse fácil acesso a essas cidades. Essa cidade de refúgio, ela não ia servir de nada se as pessoas acusadas, né, de assassinato não pudessem chegar lá, porque ali era assim, né, naquela época, assim: ah, fulano matou cicrano, e aí tem um vingador da família que diz assim: ah, então vai morrer porque não deveria ter feito isso. Então, a pessoa acusada disso, ela teria como chegar a uma cidade dessa de refúgio, e ali aquela pessoa estaria protegida contra uma matança injusta, né? E aguardando um julgamento ali com testemunhas, etc. Então, era importante que essas cidades não só estivessem acessíveis, mas geograficamente, né, bem distribuídas, como com acesso fácil, tá? Versículo 15. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas e para os estrangeiros, imigrantes ou residentes,
no meio deles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Você está aguardando, né? Agora, se você matou alguém com intenção, e aí veja, já aqui já tem um spoilerzinho, né? Da base do julgamento. Se for sem intenção, pode ir para lá, porque aí vai haver o julgamento e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas se foi com intenção, não adianta a cidade de refúgio, porque a lei é a lei, né? Versículo 16. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino deverá ser executado. Então, aqui ele está falando, caracterizando o que é um assassinato de verdade, com intenção. Ele disse assim: feriu alguém com um objeto de ferro, né? Você sabe que aquilo ali pode machucar a pessoa, então aí esse assassino deve ser executado. Versículo 17. Ou, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino deverá ser executado. Ou, se alguém tendo nas mãos um pedaço de madeira que possa matar, ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino deverá ser executado. O vingador do sangue da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, ele o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade lhe der um soco provocando a sua morte, ele deverá ser executado. É assassino. O vingador do sangue da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Então, aqui Deus está dizendo: olha, se for assim, se for com a pedra, se for com pau, se for com soco, se for com murro, se for com empurrão, houve intenção ali de matar, assassino, e o sangue pelo sangue, né? Naquela ocasião ali. Versículo 22. Agora ele vai falar de morte sem intenção, né? Eu acho que juridicamente se chama homicídio culposo, não sei, se tiver alguém aí que possa esclarecer, eu agradeço, eu acho que é isso. Versículo 22. Contudo, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador do sangue da vítima de acordo com essas ordenanças. Então, ele está dizendo assim: olha, a questão central claramente é a intenção ou falta de intenção. Matou com pedra, matou com pau, aconteceu alguma coisa ali, mas ele não tinha intenção, foi um acidente, e aí há de haver o bom senso de entender isso, né? E, de novo, Deus olha o coração, né? Aí, o que acontece se a pessoa é julgado inocente? Olha aqui, porque antes dizia assim, né? Quando a gente falou assim, se for culpado mesmo, tem que ser morto. Se não for culpado, versículo 25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador do sangue da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Então, ele não vai deixar a cidade de refúgio, ele vai ficar lá. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Eu fiquei pensando assim, mas esses homens tinham uma vida longa. Você vai ficar morando ali até o homem desse morrer. Moisés morreu com 120 anos. Aí você fica pensando assim, eu vou ficar lá até completar 120 anos e morrer. Eu vou morrer antes disso na cidade de refúgio, né? A visão limitada da pessoa. Você vai ver lindamente o que é que isso aqui significa. Versículo 26. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio, saiu da proteção para onde fugiu, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora da cidade e matar o acusado, não será culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à propriedade.
Parece estranho, parece injusto, minha gente, mas vocês vão ver que isso é preciosíssimo. Será que você já está sentindo que é alguma coisa especial a respeito dessa cidade de refúgio aí? Vamos para frente, estou aqui ligada na hora. Versículo 29. Estes são, estes serão estatutos legais para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa deverá ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Ninguém, porém, será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Então, havia necessidade de pelo menos duas testemunhas, e testemunhas tinham que ser convictas, né? Porque elas deveriam estar dispostas a iniciarem a execução. Lembra que a execução era por apedrejamento por eles, e aí tem a história da primeira pedra, conectadíssimo, essa coisa da testemunha com a primeira pedra, né? Entendi muito a respeito daquela história de Jesus, uma mulher pega em adultério lá na frente com esse negócio daqui. Vamos lá, a gente vai chegar em Mateus já já, viu? O versículo 30 mostra que assim, havia necessidade de pelo menos duas testemunhas, e isso é formalizado mais à frente, né? Porque aqui Deus está dando instruções orais, e Deuteronômio ali Deus vem e repete tudinho a respeito, né, da lei. Aqui vai ser formalizado de novo em Deuteronômio 17, mais para frente, né? E aí eu queria parar aqui, né? Esquece um pouquinho onde a gente está em números, né? Naquela terra, entrando ali na terra prometida, pá. Isso é para gente hoje, minha gente. Deus leva muito, muito a sério acusações, acusações que matam. E lembra que a gente pode matar uma pessoa sem precisar dar um tiro nela, uma paulada na cabeça. Você pode matar o crédito de uma pessoa, né? Você pode acabar com a moral da pessoa, né? A pessoa pode ficar observada, apontada, acusada por outras pessoas por causa de um falso testemunho. A pessoa pode entrar no ostracismo, mas a pessoa pode se sentir, né, diminuída, pode se sentir injustiçada. Você pode matar uma pessoa espiritualmente, você pode matar uma pessoa emocionalmente sem precisar de pau e de pedra. Cuidado, porque acusações vãs ou desnecessárias, porque a acusação ela vai para quem? Para o juiz de direito, né? Ela vai para o juiz. A acusação não vai ser para qualquer um, não cabe a nós estar julgando as pessoas. Estou acusando, eu vi sua testemunha, você vai viver essa responsabilidade de ser a testemunha, porque Deus leva a testemunha muito, muito a sério. Jesus aplicou esse critério quando ele estava lá com a mulher pega em adultério. Trouxeram aquela mulher e disseram para Jesus: Olha aí, ó, foi pega em adultério. E agora? O que é que Jesus disse? Ele ficou lá, quietinho, mexendo na terra. Depois ele disse: Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa história aí, acho que está em Mateus 15. O que acontece com ela é que Deus estava dizendo assim: se você acha que você está sem pecado, você que trouxe essa mulher aqui, você que está acusando essa mulher, está dizendo que é testemunha, você se colocou como testemunha de que ela pecou e você não, então você atire a primeira pedra. Por isso que eles. Por quê? Porque, primeiro, aquilo era hipocrisia. Hipocrisia significa assim: eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. O pecado de adultério é um pecado cometido por duas pessoas. É um pecado a dois, né? Um pecado conjugado. Por que trouxeram só a mulher? Porque só a mulher foi pega em adultério. Ela estava adulterando sozinha. Como é isso? Devia ser com mais. Então, o que acontece? Quem está acusando aquela mulher já está fazendo uma acusação injusta. Aí eu pensei assim: hipocrisia é pecado?
Gente, eu me questionei isso. Será que hipocrisia é pecado? É ótimo a gente ler a palavra de Deus, porque eu me questionei assim, na palavra tem que dizer se hipocrisia é pecado ou se não é. E aí eu acabei caindo, né? Vou estudar, fui procurar Isaías 29:13. Isaías 29:13 diz assim para a gente: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, ele vai indo aí, né? E aí, Isaías continua, mas o que acontece? Jesus usou esse versículo visando a condenação daqueles líderes religiosos naquela época. Se lembra que ele falava para eles, hipócritas, né? Vocês estão cobrando coisas de mim, né? Ou das pessoas, mas vocês mesmos não cumprem isso. Vocês mesmos não têm integridade com essa palavra que vocês querem tanto que seja imposta, né, às pessoas. A gente precisa ter muito critério, né, muito cuidado, muita consciência do que sai da nossa boca para acusar as pessoas. Principalmente porque, assim, eu não estava em adultério, mas não estava fazendo não sei o que lá, né? Eu estou fazendo injustiça aqui e eu estou fazendo um julgamento. Eu julgo a mulher, mas eu não julgo o homem. Então, a nossa natureza ela carnal, né? Ela não consegue avaliar o pecado. A gente precisa do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Essa é uma das funções, né? Uma das tarefas do Espírito Santo ao nosso lado é nos constranger, é nos convencer de que nós estamos pecando. Nós precisamos, Espírito Santo, aquela hora do vamos pedir perdão. Espírito Santo, me mostra o que é que eu estou fazendo que não está agradando o coração de Deus. A gente precisa entender que a nossa natureza carnal, ela não permite que a gente enxergue, né, até onde vai a nossa maldade, a nossa impureza. Enfim, continuando no versículo 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino condenado à morte. Certamente deverá ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva na sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote, né? De novo, parece estranho aqui, ó, não tem compensação, vamos dizer. Então eu vou lhe dar o meu gado aqui por isso, eu vou lhe dar uma porção da minha terra por isso. Não, não tem compensação financeira, não há resgate para isso, tem que pagar da forma que foi definida aí na lei, né? E aí, se não for culpado, também tem que ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E agora, o bom vinho que eu disse que guardei para o fim, eu achei uma maravilha isso. Eu espero que vocês fiquem tão excitados com isso como eu fiquei, minha gente. A comparação das cidades de refúgio com a figura de Jesus. Olha que coisa mais linda. A Bíblia aplica essa imagem de cidade de refúgio como o crente encontra refúgio em Deus, né? Ele usa isso, a Bíblia usa isso em mais de uma ocasião. Eu separei dois aqui. Anota aí, minha gente, Salmos 46:1. Salmos 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Mais de 15 vezes em Salmos ele fala de Deus como nosso refúgio. Ele é a nossa cidade de refúgio, é Deus, né? Vai lá em Salmos, tem vários. E eu anotei aqui também Hebreus 6:18. Hebreus 6:18 diz assim: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos
forte consolação, nós que buscamos refúgio, a fim de nos apegarmos à esperança proposta, né? A gente pode buscar refúgio em Deus, a nossa esperança está em Jesus. É assim, essa é a tenho tempo para falar aqui, né, muito essa conotação aí de Hebreus, mas o paralelo fica claro, né, quando a luz do Espírito é colocada em cima. Dá uma meditada nessa coisa aí também. E aí eu estou listando aqui alguns dos paralelos que eu encontrei a respeito da cidade de refúgio e a pessoa de Jesus. Vê que coisa mais linda. Paralelo número um. Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio, elas são de fácil acesso para quem precisa. Olha o fácil acesso, minha gente. Você precisa do refúgio, olha, você vai encontrar ele próximo, porque Deus está próximo de nós, né? Fácil acesso à cidade de refúgio. Vai que ele está ali te esperando. Segundo ponto de a- assim, né, conotação dessa cidade de refúgio com Jesus. Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio, elas estão abertas a todos. Lembra que eram os visitantes e os residentes. Todo mundo, né? Os gentios e os não gentios, né? Os hebreus e os gentios, todos têm acesso a cidade de refúgio, né? Ninguém precisa temer ser rejeitado num momento de necessidade, né? Vai para Cristo. Número 3, tanto Jesus quanto as cidades de refúgio se tornaram um lugar onde o necessitado poderia viver, não é? Visitar, eu estive lá, passar um tempo, não, viver até a morte do sumo sacerdote, se lembra? Não é para passar e dar uma olhada, né? Tomar um refresco, se esconder um pouquinho, esperar a poeira baixar. Não é para esperar a poeira baixar, é para permanecer ali. E aí, a semelhança é quatro, né? Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio são a única alternativa para quem precisa. Só ele, né? Não tem opção de resgate, como foi lida há pouco, né? Só Jesus é que pode resgatar a nossa vida, né? Sem essa proteção da nossa cidade de refúgio, a gente vai ser destruído. Número 5. Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio oferecem proteção apenas dentro dos limites, né? Se você sair da proteção, se você sair debaixo das asas, você está exposto, né, à morte. É preciso isso, é maravilhoso. E agora, a melhor da melhor, né? Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio, eles oferecem a liberdade plena somente com a morte do sumo sacerdote. Gente, caiu essa ficha aqui para mim. O que que significa a morte do sumo sacerdote? A morte de Cristo. Essa morte, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Você fica ali naquela cidade até que você morra com ele, e aí você vai ter, eu e você, né? Vamos ter a vida plena, porque a gente esperou, né? A morte do sumo sacerdote, só que o nosso sumo sacerdote, né? É Cristo. Então, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para a vida plena. Agora a gente pode sair da cidade de refúgio e agora viver diante da presença de Deus, né? Eu achei esse negócio maravilhoso mesmo, gente. Assim, é impressionante, né? Como a cidade de refúgio ajudava o inocente, né? E Jesus protege, né? Cuida de todo mundo que recorre a ele, mas quem é culpado pode vir, né, para tentar, né, esse refúgio, mas não está livre da morte, né? Porque tem que se arrepender.
Você tem que verdadeiramente se arrepender e entregar sua vida a Jesus, morrer com ele, para ressuscitar com ele, tá? E agora eu queria usar esse tempinho final para pegar o capítulo 36, né? O capítulo 36, ele é muito interessante, porque ele retoma uma história das mulheres que tinham herança, né? Ali, porque elas não tinham irmãos do sexo masculino. Versículos 1 e 2 de Números 36. Diz assim: os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas. Eles disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Lá atrás, né? Números 27, eu anotei aqui. Números 27, 1 a 11, a gente viu essa situação. Foi até a Aninha que fez esse estudo lá atrás, em Números 27, a história das filhas de Zelofeade, né? Zelofeade era um descendente de José. Aí tinha aqui, né, na descendência, José, através de Manassés, aí Maqui, Gileade, Éfer, Zelofeade. Só que Zelofeade, ele teve 5 filhas e nenhum filho, lembra? E aí teve esse episódio lá no capítulo 27, que essas filhas foram lá e diziam assim, aí o que vai acontecer? Né? A gente precisa ter uma herança, né, para continuar o nome do nosso pai, etc. e tal. E aí é importante que a gente veja que Deus deu um veredicto ali, minha gente, mais a revelação de Deus aqui, como ele é lindo, ó. Lá em Números 27, 7 e 8, diz assim: as filhas de Zelofeade têm razão, isso é Deus dizendo, né? Você lhes dará, isso é Deus falando para Moisés, você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, ó, com ó, transfiram a sua herança para a sua filha. Então, Deus deu essa ordem lá atrás para Moisés, resolvendo o problema dessas mulheres, né? E aí, ficou por isso mesmo. Por quê? Porque agora a herança vai passar para as filhas, tá? Só que agora tem a questão da posse da terra. Agora eles vão entrar na terra prometida. E aí, o que que acontece? Quando você casa lá naquela época, né? Ali, a mulher que casava, ela saía do seu lar, ela passava a fazer parte da clã do esposo. Então, eu nasci aqui na tribo de Judá, casei com um homem, sei lá, da tribo de Gade, agora eu pertenço à tribo de Gade e não mais à tribo de Judá. Mas aí o que que acontece? Isso ia dar problema com os territórios. Por quê? Porque Deus designou esse território dessa tribo, esse território dessa tribo, esse território dessa tribo. Aí imagina que você tem assim, 7 irmãos, ele diz: ah, vamos casar com mulheres dessa terra aqui, vizinha da gente. Aí eles casam, aí as mulheres passam para cá, elas tinham recebido herança, né? Se as mulheres têm herança, elas passam para a clã desses homens que casaram com elas, desses esposos, e aí o que que acontece? Agora a terra muda de propriedade, né? E aí Deus estabeleceu que não deve ser assim. Deus estabeleceu que a coisa deve ser bem ajustada para permanecer ali. Aí, versículos 3 e 4 diz assim: agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados, isso ainda é reclamação do povo, né? E acrescentada à herança da tribo com a qual se uniram pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Eles estão reclamando sobre isso. E aí, o que que acontece? Nos versículos 5 a 9, a gente tem a arrumação, né, da casa.
Versículo 5. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena às filhas de Zelofeade, porque lembra, as filhas de Zelofeade eram descendentes de José através de Manassés, que a gente tinha falado, né? Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que casem dentro do clã da tribo do pai delas. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer da tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Veja só que coisa linda, né? Deus deu uma solução que se aplicava bem ao fato de que eles eram nômades, né? Viviam em cabanas por ali, mas agora havia a questão da propriedade da terra permanente. E aí Deus acrescenta. É um Deus que não é assim, ele se deixa corrigir porque ele estava errado, mas ele faz com que a situação concreta faça com que eles entendam a importância do decreto, né? Às vezes Deus deixa a gente ver a intenção dele de uma forma tão clara que eu acho comovente, né? De um Deus que se explica para a gente. Enfim. Aí, continuando aqui, já terminando mesmo, né? Versículo 10. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maala, Tisa, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com os seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. E agora a conclusão do livro de Números, né? Versículo 13. Estes são os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó. E aí eu queria lembrar vocês, né, que esse livro de Números, lindo, maravilhoso, ele começou no deserto. Lembra que a gente falou, o capítulo 1, a gente disse assim, o nome original desse livro é No Deserto. Eles começaram no deserto e eles terminaram aqui, né, nas planícies de Moabe, em frente a Jericó, né, junto ali do Riacho Jordão, né? Deus trabalhou esse povo durante todo esse tempo, tentando tirar deles a mentalidade de escravos, para que eles pudessem tomar posse daquilo que já pertencia a eles. Isso é para mim e para você hoje, gente. A gente não precisa passar 40 anos comendo pó para entender que Deus, ele é nosso Pai, que a gente tem uma promessa, que a promessa é nossa, que ele vai nos dar, mesmo com a nossa cabeça dura, mas a gente precisa perder a mentalidade, né, de órfão e assumir a nossa identidade de filhos de Deus. Amém? Vamos embora, povo, cadê vocês? Que livro maravilhoso! Amei, amei, amei esse estudo de números, porque revelou muita coisa para mim, viu? Eu fico, assim, constrangida com a lindeza de Deus. Fala, Pri. Bom dia novamente. Diana. É incrível quando a gente vai se apegar mesmo à escritura, né? Como é diferente, né, da questão da leitura da gente diária da Bíblia. Porque eu lembro que quando eu li a primeira vez Números, eu ficava, meu Deus, é tanta informação, é tanta coisa. E às vezes você passa despercebido, né? Tanta coisa assim, porque de fato. Às vezes você pergunta assim, por quê, né? Pra que tanta informação assim? E aí, quando você se apega de fato a estudar, né, cada versículo e tudo mais, é que você entende. E o que me traz muito hoje é a questão do cuidado e da justiça de Deus com a gente, né? Nos dois capítulos que a gente estudou, nos dois versículos que a gente estudou,
Porque, assim, o primeiro, ele traz como ele é cuidadoso relacionado a proteger e ter misericórdia com a gente. Porque, assim, vá para lá, né, para a cidade refúgio, porque assim, se você for responder por aquilo, você for culpado, você vai responder, mas também se você for inocente, você vai ter aquela questão da proteção, né? E como ele distingue de fato o erro da maldade, né? Realmente, foi um erro, foi uma coisa que você não queria, ou então foi uma coisa que você queria. Então, assim, o que eu vejo muito nos dois é essa questão da justiça dele, do cuidado dele com o povo, né? Da proteção dele, de ser de fato misericordioso. Quem fez o mal vai sim pagar, mas quem não fez vai estar protegido naquilo dali. Então, eu vejo muito nos dois capítulos essa questão de fato da proteção de Deus com a gente e fazer esse link com Cristo que você fez, Kátia, no final, meu Deus. É uma coisa que eu já. Caramba, é verdade. Jesus, ele é nosso, ela é nossa cidade ali de refúgio, ela é a nossa proteção. Ele realmente é aquela coisa, é se apegando à escritura que a gente consegue ter esse discernimento da palavra, de conhecer a palavra Gente, e a morte entender. do sumo sacerdote, eu fiquei assim, que loucura! É de fato você Vai fazer. esperar até o sumo sacerdote morrer! Ai, você chega. Então, assim, isso mostra a misericórdia, a justiça e como tudo está interligado na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, assim, é incrível, verdadeiramente a cabeça faz assim, ó, e o coração, que antes era um amor gigante, e quanto mais você conhece, mais você ama, mais. Incrível, tá sendo perfeito, de fato, os domingos, porque de fato a gente se apegando, que a gente conhece a palavra, conhece Deus, conhece o quanto Conheço Ele quer que a Deus, a gente palavra, isso é ele, né? então, para mim, hoje foi sensacional essa questão, né? E ver como ele age, né? Com justiça, independente do caso, se é caso relacionado a essa questão de homicídio ou não, ou relacionado às terras, né? Também que ele é fiel à sua promessa de, ó, a terra é de fulaninho, vai continuar com fulaninho. Por quê? Porque mesmo que a filha recebeu, ela tem que casar com o pessoal da mesma tribo. Então, assim, é incrível a justiça, o amor, o cuidado. Então, assim, tá sendo maravilhoso. Vamos continuar, né? Vamos, povo, continuar, porque de fato é maravilhoso. Maravilha, maravilha, Pri, beleza. Bom, Aninha, Amém. Vou falar bem rapidinho aqui também, porque bom dia, gente. Porque eu falei, Pri falou algumas coisas que eu ia falar, né? Assim também. Mas algo que me saltou aos olhos hoje foi essa questão do refúgio, Kátia, porque assim, a gente lê, né? O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, mas como socorro bem presente na o tribulação. entendimento hoje de que essa palavra refúgio para eles, porque para mim dizer assim, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, de fato ele é e tal, mas para eles trazia essa bagagem, né? De uma cidade de refúgio. O que é refúgio para eles? Era aquele lugar, né, onde eles iam ali e ficavam protegidos, né? Então, Protegido da assim, injustiça, né? A gente está guardado por Deus, ele nos é, protege da injustiça então do assim, mundo. para mim, essa questão assim do estar ali, de olhar agora, dizer assim, Jesus, tu és o meu refúgio, né? Tem um caminho aberto, assim se torna como a palavra, ela traz o entendimento da palavra, como a palavra se revela na palavra, né? Essa coisa assim, de quanto mais você mais lê, mais as coisas vão se revelando, uma coisa simples vai se revelando. E outra coisa para mim que ficou aqui hoje foi Deus é muito justo, sabe? Esse livro de Números todo, assim. A gente às vezes pensa assim, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um, o Antigo Testamento é um lugar de a gente vê Deus duro, um Deus muito rígido, né? Mas aí, para mim, hoje foi isso, Deus muito justo, Deus fazendo justiça. E como Ele quer que a gente seja, né? Que a gente não seja aquele crente é, que Ele quer que a gente seja aquele crente que ande em integridade, em justiça, nas nossas ações, né? Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas.
Deus é justo, então a gente é feita a imagem e semelhança, a gente precisa espelhar essa justiça, né? Para mim hoje ficou isso, assim, não era que Deus estava muito cedo, ele foi duro e tudo, mas ele fazia muita justiça, sabe? Essa coisa da justiça, misericórdia com misericordiosos, né? E aí duro, assim, e rígido com quem realmente não, não E, a- seguia, né? e Então, nessa rigidez também há a coisa, é porque a gente não trabalhou isso, né? Mas a questão do valor da vida, que a gente. Tem uma expressão que gosta muito dos americanos, a gente take for granted. A vida é muito preciosa que Deus nos dá, e a gente pensa assim: falou aquele negócio de mim, vou matá-lo. Ou roubou meu dinheiro, vou matar. Ou então eu tô mal pra caramba, vou me matar, tirar a vida é muito preciosa, minha gente. A vida é muito preciosa para Deus. Ele nos deu um sopro de vida. A gente não é um cabrito ou uma galinha que você mata e assa e come. Não, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então, nós somos um tesouro precioso para Deus, né? Então, a questão vida associa com sangue, né? Lembra lá atrás que ele falou muito em Levítico. É uma coisa essencial, né? Para o Senhor. Quem mais aí, minha gente? Encerrando o livro de Números aí. Tem gente por aqui que já não apareceu há um tempo. Ana Maria. Mabel, cadê você? Tem estado muito caladinha. Cadê vocês, povo? Ninguém hoje, quem mais? Ninguém, todo mundo acanhado aí. Ô encontro, Jesus. Tu estás perto de todo mundo. Aleluia. Pastorzão, querido, vamos embora. Cadê você? Bom dia, gente. Muito bom. Estamos aqui. Kátia já está recomposta aí do sol na moleira ontem, né? Eu Deixando que peguei uma só Deus. sombrinha, viu? Não podia, não, proibido, pastor. Segurança. Muito bem. Olhe, é, gente, muito bom a gente se deparar, né, com princípios, com esses princípios. Então, as histórias ela abre a nossa mente, né, o entendimento, bem clarificar tudo isso, mas assim eu gosto sempre de trazer aquilo quem Deus é para a gente. Então, de tudo, a gente teve essa noção clara de quem Deus é através da história, através do tempo, né? Então, e hoje a gente vê um atributo inegociável de Deus, que é o atributo da justiça. A gente vê o Deus da redenção, né? Ele dá a porta da redenção e isso é fantástico, né? Então a gente vê todas essas conexões sempre apontando para os atributos inegociáveis de Deus, que a gente possa sempre, é, ou seja, nos nossos momentos de fraqueza, de dificuldade, de dúvida, de medo, a gente precisa sempre focar nos atributos de Deus e não nas circunstâncias que a gente está vivendo. E a gente ter essa convicção de um Deus que é justo, isso nos coloca em segurança diante de qualquer momento de suposta injustiça. Quem nunca viveu um tempo de injustiça, se sentindo injustiçado ou um momento injustiçado? Então, a gente sempre traz à memória o atributo de Deus, e esse atributo de Deus de justiça, ele nos liberta em todos esses momentos de angústia no que diz respeito a sentimentos de justiça, né? Que bom, muito bom, muito bom, muito bom hoje, Kátia, muito assim, os links foram perfeitos, muito especial o dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós temos acesso a essa tua palavra, nós temos, Senhor Deus, liberdade para entender, Pai, e teu Espírito que nos dá discernimento. Ó Pai, que cada vez mais nós possamos estar firmados na tua palavra, Senhor Deus, apegando-se à tua palavra, para que possamos jamais desapegar de ti, Pai, da tua presença e de quem tu és nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Dai-nos um domingo na tua presença e tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Amém. gente, então logo mais Amém. nos encontraremos, né,
nas nossas celebrações. Amém! Olha quem está ali. Oh, Meu Deus. tchau, Beijo, tchau, beijo, até mais tarde. E Benício! tchau, Benício! diga tchau, vovô Geisa. Bem-vindo ao Pegando-se as Escrituras! Tchau, dê tchau pra titia. Netinho deu, né? Vai aprendendo, gerações futuras. Exatamente! Cadê Tati, mamãe? Olha a cara da mamãe. Ô, Olha aí, mamãe linda! 3 gerações, glória a Deus. Apegando-se às escrituras, 3 gerações. Eita, glória, até 1000 gerações. Não é não, Aninha?